Então, vamos lá. A gravação começou. Bom dia a todas e todos. É com satisfação que eu abro esta sessão do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação e Políticas Educacionais, nesta manhã, para uma atividade de lançamento de livros. E aí eu cumprimento o professor Armando Boito, o professor Francisco Pereira e o professor Luiz Eduardo Mota, que estão aqui conosco para o lançamento das suas obras. Um livro é sempre algo importante para este grupo de pesquisa, de estudos e pesquisa. Eu desejo que esta manhã seja muito rica e que nós tenhamos aqui uma bela sessão de lançamento de livros. Agradeço a todos e deixo aqui o meu abraço caloroso. Kiko. Pessoal... Professor Pedro, você não gostaria de fazer uma saudação aos presentes? O professor Pedro também faz parte do grupo de pesquisa Trabalho, Educação e Políticas Educacionais. Professor Pedro. Queria agradecer a presença de todos, em particular do Armando, do Francisco, do Luiz Eduardo, pela colaboração com o TEP e com a Universidade Tuiuti do Paraná, agradecer o Danilo, dizer que é um grande prazer que vocês estejam aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria de Fátima. Obrigado, Kiko. Obrigado, Danilo. Obrigado, Ângela. Nós comunicamos que ao final que vai ter a lista de frequência, vai ser colocada no chat, e ao final do evento, o professor Pedro, o professor Chico Farias, doou um livro, que é, na verdade, um livro do Danilo, né? Que o Danilo permitiu que ele sorteasse, que era o exemplar que era para o Danilo. Então, ao final do evento, nós vamos sortear o livro. Eu quero passar a palavra para a professora Ângela, que vai mediar o debate. Professora Ângela, por favor. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que hoje a gente recebe aqui esses 3 colegas e amigos, né, para o lançamento dos seus livros, e que, sem dúvida, são uma grande contribuição para o desenvolvimento da teoria marxista e para o entendimento da atualidade brasileira. Então, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados, vou apresentá-los rapidamente, para já iniciarmos, né, a apresentação dos respectivos livros, né? Então, o professor Armando Boito Júnior é professor titular de Ciência Política pela Unicamp, onde ele trabalha em regime de dedicação exclusiva, desenvolve pesquisa sobre as relações de classe no capitalismo neoliberal no Brasil e na América Latina, é editor da revista Crítica Marxista e dirige a coleção Marx 21, publicada pela editora da Unicamp. Ele coordenou o projeto temático intitulado Política e Classes Sociais no Capitalismo Neoliberal, financiado pela FAPESP, e o projeto intitulado Mundialização Neoliberal, Política e Conflitos Sociais no Brasil e na França, financiado pelo convênio CAPES-COFECU. Ele pesquisou o sindicalismo e a política brasileira e, mais recentemente, tem pesquisado também na área de teoria política e marxismo. É autor dos seguintes livros: O golpe de 1954, A Burguesia contra o Populismo, O Sindicalismo de Estado no Brasil, Uma Análise Crítica da Estrutura Sindical, Política Neoliberal e Sindicalismo no Brasil, O Sindicalismo na Política Brasileira, Estado, Política e Classes Sociais, e Reforma e Crise Política no Brasil, os conflitos de classe nos governos do PT. Organizou diversas coletâneas sobre a teoria marxista e o movimento operário. E quanto à sua carreira acadêmica, o professor Armando Boito é bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Ciência Política pela Unicamp, possui diplôme d'études approfondies pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo,
Possui pós-doutorado pela Fondation Nationale de Sciences Politiques e de Paris. É livre-docente pela Unicamp, professor titular pela Unicamp e academic visitor na University of London e professor visitante sênior no Instituto Gramsci de Roma. Hoje estará lançando conosco o seu livro Dilma, Temer e Bolsonaro, Crise, Ruptura e Tendências na Política Brasileira, publicado pela editora Filos. Bom, o professor Francisco Pereira de Farias possui graduação e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ciência Política pela Unicamp e doutorado em Ciência Política também pela Unicamp. Possui pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado da Universidade Federal do Piauí. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em conflitos e coalizões políticas, atuando principalmente nos seguintes temas: política brasileira, hegemonia política, democracia capitalista, aliança de classes e Estado. É autor dos seguintes livros: Do Coronelismo ao Clientelismo, As Práticas Eleitorais no Piauí, Estado Burguês e Classes Dominantes no Brasil. E o livro que nos apresentará hoje foi escrito com o professor Décio Sais e intitula-se Reflexões sobre a Teoria Política do Jovem Pulantzas, 1968-1974, publicado pela editora Lutas Anticapital. E o professor Luiz Eduardo Mota possui graduação em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário do Rio de Janeiro e o UPERJ. Já lecionou nos principais centros acadêmicos do Rio de Janeiro, como a PUC, a UERJ, a FGV e a UF. É professor adjunto 4 de Ciência Política da UFRJ e suas primeiras pesquisas enfatizam os temas sobre... Professor associado, está errado aí. Então tem que atualizar. E suas principais pesquisas enfatizam os temas sobre Estado civil, o Estado, sociedade civil, judicialização, acesso à justiça, reforma administrativa do Estado, populismo e nacionalismo na América Latina. Atualmente, seu foco tem sido a análise do pensamento crítico radical, particularmente o marxismo, e em destaque a vertente althusserriana, Althusser, Pulantzas, Badiou, etc. E na abordagem de temas como ideologia, Estado, poder, reprodução, transformação, revolução e rupturas. Hoje está lançando conosco a reedição revisada e ampliada do seu livro, A Favor de Althusser, publicado pela editora Contracorrente. Então, eu vou pedir aos nossos colegas que façam uma apresentação dos seus respectivos livros, 20 minutos para 15 a 20 minutos cada um, pode ser? E aí abrimos para o debate. Então, 15 minutos, porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Tá bom, então. Então, boa apresentação a todos e, mais uma vez, obrigado pela presença. Professor Armando Boito. Está sem som, Armando. Áudio, Armando. Desculpa. Não, o Mota disse que teria que sair das 10h30, então acho melhor começar por ele, Ângela. Ok, então vamos lá. Eu estou sonolento aqui, né? Mas 10h40 eu estou saindo, não prorrogo mais. Não, Luiz Eduardo. O meu currículo está um pouco defasado aí, viu, Ângela? Porque tem coisas aí que já não debato já há um tempo, que é judicialização, etc. Né? Nos últimos 10 anos, basicamente, eu tenho estudado muito mais, 10 anos, diria, não, 12, teoria política, né? Da qual se destaca exatamente essas minhas análises sobre o grupo althusseriano, particularmente muito centrado em Althusser e Pulantzas, né? E mais recentemente, ou na verdade, retomando volta e meia, a questão do nacional popular aqui no Brasil e na América Latina como um todo, aí com Guerreiro Ramos e John William Cook, lá da Argentina, que você conhece muito bem, por sinal. Mota, dá licença, Mota, mas você atualizou o seu Lattes? Porque a Ângela acho que atualizei, mas... Não, porque a Ângela estava usando o Lattes. Mas não foi salvo esse negócio aí do associado, tá não. Bom. Viu? Eu botei... Tá bom. Eu botei recentemente, inclusive, acho que tá velho, alguma coisa aí, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Bom, eu fico muito orgulhoso, né, quando Fernando Pereira
né? E depois o Rafael Valim, né, da Contracorrente, entraram em contato comigo para relançar meu livro. É um fato muito raro aqui no Brasil, né? Reedição, né, de obra sobre algum autor marxista. Um dos poucos casos que eu me lembro aqui é do Carlos Nelson Coutinho, com o livro do Gramsci dele, que acho que teve 3 edições em 3 editoras diferentes. Uma delas era a LPM, a outra foi a Civilização Brasileira. Também acho que o Leandro Conder chegou a reeditar, mas eram livros muito assim, introdutórios, tipo aquele do Walter Benjamin e tal. Não era um estudo. No meu caso, aí, a primeira edição, que saiu para uma editora aqui do Rio, a Grama, né? Ela coletou, eram 3 artigos que acabaram sendo publicados em revistas, mas no livro de forma mais ampliada, e mais um capítulo que era inédito, né? Além de uma introdução, além também do prefácio do nosso querido Carlos Henrique Escobar, e também com a contracapa do Armando Boito Júnior, e mais a orelha do livro do nosso também querido Márcio Bilarim Naves. Bom, eu me surpreendi ano passado, quando Fernando Pereira entrou em contato comigo, não era contato meu, inclusive lá no WhatsApp, me procurou, querendo saber se eu queria reeditar esse livro. Eu falei que só reeditaria na condição de ser um outro livro, na verdade, fosse mais ampliado, até porque eu estava com o objetivo de publicar textos sobre Althusser e Poulantzas, num volume, mas deixei a do Poulantzas de lado e centrei mesmo pegando esses textos sobre Althusser, ou muito próximo na discussão sobre Althusser. E aí veio todo esse processo aí que vocês estão vendo, acompanhando. Houve uma ampliação, né? Eram 4 artigos antes, né, no primeiro volume, agora conto com mais 4 artigos. O mais importante, a meu ver, é sobre o tema que foi abordado e publicado num livro no Chile, a convite do Marcelo Arriagada e Marcelo Starcemal e o Pedro Casamarquisque, né, o nosso querido amigo argentino, que é difícil pronunciar o nome dele, mas o Pedro. E aí foi publicado esse texto sobre a recepção de Althusser do grupo da revista Tempo Brasileiro. Na verdade, é uma metonímia Tempo Brasileiro, já que eles trabalharam em outras publicações aqui no Rio de Janeiro, como a revista Cultural Vozes, como também na revista Encontros com a Civilização Brasileira. O grupo, basicamente, era Carlos Henrique Escobar e Ginardo Pires, além do Manuel Barros Mota, Severino Bezerra Cabral Filho, entre outros. Esse eu acho que é o artigo novo, digamos assim, porque nesse, inclusive, eu ampliei mais do que quando foi publicado, tanto no Chile como na revista Novos Rumos. Eu inseri exatamente o debate, né, do Manuel Barros Mota e do Bezerra Cabral Filho, que estão presentes na edição do livro Posições 2, né, do Althusser, que foi publicado pela Graal, onde eles demarcam uma posição política muito interessante ali, né, dentro do debate interno no marxismo. Tem um texto que, na verdade, foi o ponto de partida de todo esse conjunto de textos, sobre quem tem medo de Louis Althusser, de Carlos Henrique Escobar, que foi um artigo dele publicado em 1979, na revista Leia Livros. Me chamou muita atenção, inclusive eu estava presente com o meu querido amigo Marco Aurélio Santana, quando um professor nosso, a Luiz Alves Filho, nos mostrou esse artigo. Era um artigo que ele batia muito duro no SEBRAP, né, na USP, e parte também do Partido Comunista Brasileiro, especialmente Carlos Nelson e Leandro Conder. No caso do SEBRAP, Fernando Henrique e Gianotti. E ali foi um estímulo, né, aquele pequeno artigo do Escobar, para começar os meus estudos sobre a obra de Louis Althusser. Isso foi no ano de 1986. A Ângela, acho que não estava nem viva ainda, né? Isso tem muito tempo. Então, somando esses 2 textos, um que, inclusive, o Armando Boito gosta muito, que é aquele sobre Lira, Capital e o Por Marx, né, mostrando aspectos convergentes, sobretudo as divergências desses textos, né, desses 2 livros. Foi publicado na revista Crítica Marxista. Salvo engano, não houve nenhuma mudança na publicação da revista Crítica Marxista. E outro que saiu na coletânea sobre 200 anos de Marx, organizada pelo saudoso Augusto Bonicori, que era exatamente sobre marxismo e ciências sociais.
onde eu trato de algumas obras do Marx, obviamente, grande parte sobre a ótica da leitura althusserriana. Essa versão que está sendo publicada nesse livro, né, ela é ampla. No texto do livro do Bonicori, acho que saiu 14 páginas, agora no livro deve ter umas 24 páginas, 25, um pouco mais amplo, né? Mas a essência, digamos, o conteúdo, realmente não se perde de um texto para o outro, mas há mais notas, mais observações, ampliação de citações, etc., etc., né? Pegando a parte metodológica do Marx, questão do Estado, se eu não me engano, olha que eu não revi esse texto, então eu estou com minha memória aqui não está muito boa, mas basicamente são esses 4 textos que eu introduzi, além de um prefácio, né, novo, do qual eu sinto muito, a partir da publicação do meu livro, as outras contribuições sobre a escola althusserriana desde 2014 para cá, onde qual, inclusive, cito a Ângela, entre outras pessoas, Danilo Martuschelli, Tatiana Berringui, muitas outras pessoas que contribuíram com esse debate, né? Sobre a escola althusserriana, sobre a obra de Althusser, sobre a obra de Poulança, etc. O grupo do pessoal do Alisson Mascaro, o pessoal também que estudou com Márcio Bilarim Naves, com Lúcio Flávio de Almeida, é importante citar, são vários núcleos hoje, né, que estão produzindo. Acho que o ponto de partida, que é muito importante nesse revival do Althusser, é o trabalho de Armando, João Quartim, Márcio Naves e Décio, lá no Semarx, isso nos anos 90, dando uma continuidade indireta que começou aqui no Rio de Janeiro, mas com um ponto de vista muito mais calcado na epistemologia, nos debates epistemológicos, foi o Escobar e Ginardo Pires, e o pessoal de São Paulo revigorou, revitalizou essa corrente de pensamento sob uma ótica das ciências sociais. Isso realmente trouxe uma grande renovação, uma grande contribuição para o pensamento marxista, para a teoria marxista, para as pesquisas marxistas, a partir dessa ótica. Já tem quanto tempo que eu estou falando? Áudio, Faltam 7 minutos. Você tem 7 minutos. 7 minutos ainda. Você tem ainda 7 minutos. São 15 minutos, né? São 15 minutos. Você falou 9 minutos. Estou acabando já. Tô acelerando. E também eu respondo alguns comentários críticos, né, de leve, ao meu livro, na primeira edição do meu livro. Cito lá o Maurício Vieira Martins, também o Danilo, mas não entro em choque diretamente com eles. Eu apenas pego um argumento do Maurício e transfiro exatamente com alguns dogmáticos anti-althusserrianos que, infelizmente, ainda perduram esses fantasmas aqui no Brasil, particularmente o texto de 2 autores, um autor e uma autora, sobre Thompson, revitalizando, quer dizer, recuperando o debate com Althusser e Thompson, mas, sinceramente, cheirando a mofo. Foi essa expressão que eu usei, porque eu tive que ser sincero. Nenhuma menção sobre a obra de Althusser, por exemplo, ou sobre Althusser, as obras inéditas do Althusser nos últimos 20 anos. Nenhuma referência ao dossiê Thompson na revista Crítica Marxista, etc. Esse acho que é o ponto mais polêmico ali daquele meu prefácio, da nova apresentação do livro. Então, quero agradecer aqui mais uma vez a editora Contracorrente, Fernando Pereira e Rafael Valim, particularmente aqui, pela essa oportunidade de relançar o livro. Está mais caro que a primeira edição, obviamente, que está mais bonito, mas conto com a compra de vocês, obviamente, vai ser um belo investimento, inclusive por causa da editora. E é isso. Quero ver também meus amigos aí nesse sábado matinal. Bom, eu passo a palavra agora. Obrigado, professor Mota, pela sua apresentação. E eu passo agora a palavra ao professor Armando Boito. Armando está mudo, tem que ativar o microfone. Aí. Desculpa, a essa altura do campeonato não era mais para cometer esse tipo de erro, né? Depois de tanta pandemia, usando tanto tempo as plataformas. Então, eu dizia bom dia a todos, bom dia a todas, ao Danilo, à Ângela, à Maria, ao Pedro, ao Mota, Francisco,
acho que lembrei de todos. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação do meu livro, como a Ângela solicitou. E, aliás, num evento como esse, nós poderíamos estar lançando também o livro da Ângela sobre a transição ao socialismo, né? Que ela tem um belíssimo trabalho sobre esse tema, que foi a tese de doutorado dela, mas, infelizmente, ainda está inédito. Mas, voltando, eu vou fazer uma apresentação do livro e vou me inspirar um pouco no esquema do Mota, vou falar uma palavrinha sobre as condições de produção do livro e depois sobre o conteúdo do livro. Eu, durante 5 anos, coordenei um projeto temático na FAPESP intitulado Política e Classes Sociais no Brasil Neoliberal. O sentido geral do título era esse. Participavam colegas da Unicamp, da USP, da Unesp, muitos estudantes de pós-graduação, alguns estudantes de graduação. E o tema geral era como o próprio nome está dizendo, o título do projeto está dizendo, é o processo político dentro do modelo capitalista neoliberal. Então, já tem uma ideia geral de que o processo político está vinculado à economia capitalista, particularmente ao modelo de acumulação capitalista que tem vigência num certo período, né? Quer dizer, já delimita um terreno, uma problemática dentro da qual a pesquisa se fazia. E nós mobilizávamos fundamentalmente o aparato, o dispositivo conceitual pulantsiano, né, que, por sua vez, é baseado na leitura que o primeiro Althusser, né, o Althusser do Pour Marx e do Lire le Capital, esse primeiro Althusser fazia da obra do Marx. Nem todos os integrantes do projeto eram de maneira sistemática herdeiros dessa tradição, mas a maioria dos integrantes o era, né? E desse projeto saíram muitos livros, saíram dezenas de artigos, saíram alguns livros, boa parte dos pós-graduandos estava fazendo tese de doutorado, era como 20, 25 pós-graduandos. E um dos livros que saiu foi o meu livro, Reforma e Crise Política no Brasil. Os conflitos de classe durante o governo do PT, que foi publicado em coedição pela editora da Unesp e da Unicamp. Mas, ao longo dessa trajetória de trabalho, de pesquisa, eu fui publicando pequenos artigos em revistas, em sites, em jornal Brasil de Fato, que é um jornal Brasil de Fato, A Terra é Redonda, o site, né? A Terra é Redonda, o Le Monde Diplomatique, não, Le Monde Diplomatique não, Le Monde Diplomatique Brasil, Le Monde Diplomatique Brasil, dei entrevistas sobre o tema para publicações acadêmicas, de forma que foi acumulando um material que eu julgava interessante, porque fundamentalmente pela seguinte razão, porque eram análises mais condensadas, né, no Brasil de Fato, na Terra Redonda, no Diplomatique Brasil, dá para publicar textos muito extensos, eram textos condensados e que, por serem condensados, destacavam melhor as teses que eu vinha elaborando ao longo da minha pesquisa. Ademais, era uma linguagem voltada para um público mais amplo, sem abrir mão da utilização rigorosa dos conceitos, né? Mas era uma linguagem voltada para um público mais amplo que dispensava citações, números, uma série de coisas que são necessárias apresentar no trabalho, nas publicações científicas, né? Então, aquele material tinha uma particularidade. Aí conheci
os editores da editora Filos, de Goiânia. Ambos são doutorandos, estão na Alemanha fazendo seu doutorado, ou estágio de bolsa sanduíche, não sei, que me convidaram para me ofereceram se eu tinha alguma coisa para publicar, e eu falei desses textos, porque era exatamente o que eles estavam procurando, livros um pouco menores, né? E que contivessem uma coleção de trabalhos críticos sobre a sociedade, a cultura política brasileira, e que fosse voltado para um público mais amplo. Então, eu achei que se encaixava, fiz a proposta, eles concordaram que se encaixava, e nós publicamos o livro. O próprio título do livro, né, Dilma, Temer e Bolsonaro, crises e tendências na política brasileira, ruptura, crises e tendências na política brasileira, já sugere uma coisa, para sugerir, né, uma coisa de muita atualidade, que interessa a um público mais amplo, etc. E, dito isso, sobre as condições de produção do livro, onde mais uma vez aparece a importância das agências de financiamento, porque ele é um produto desse projeto temático de pesquisa financiado pela FAPESP. Dito isso, eu vou falar uma palavrinha sobre o conteúdo do livro, né? O livro vem acompanhando, os artigos do livro acompanham desde a crise do impeachment até o governo Bolsonaro, primeiro ano do governo, não, até o segundo ano do governo Bolsonaro, mais exatamente até julho de 2020. Mas não se trata de um acompanhamento, digamos assim, cronológico, que vá analisando os fatos do dia a dia, não. Se trata de um acompanhamento no qual, em função no qual eu abordo aquelas que me pareciam questões mais importantes, pertinentes de cada momento e de cada conjuntura. Por exemplo, o primeiro artigo, o artigo que abre o livro, um artigo aqui nesse livro, em formato de bolso, né, deu 20 páginas, é um artigo sobre a natureza da crise política do impeachment. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Esse livro é um e-book e ele é distribuído gratuitamente. Não só o meu livro, mas como todos os livros dessa coleção da Filos, essa editora de Goiânia a qual me referi, que é quem publicou o meu livro. Então, quem acessar a Filos poderá baixar o livro, Filos com PH e 2 L's, né? Filos, de Goiânia. Então, esse primeiro artigo procura mostrar a natureza da crise. É um artigo que, após escrevê-lo, eu fiquei satisfeito com o resultado, o que não quer dizer que ele seja bom, mal ou regular, estou dizendo eu, autor, fiquei satisfeito com o resultado, porque eu consegui condensar e com uma linguagem bastante clara as minhas principais teses sobre a crise do impeachment, né? A tese fundamental é que a crise se inicia com uma contraofensiva política, devido a uma ofensiva política restauradora do campo neoliberal. Com este campo neoliberal, acréscimo importante, representando o capital internacional e a burguesia associadas fundamentalmente. E o que a gente nota ao longo da crise é que boa parte da grande burguesia interna era uma das forças que sustentava o governo do PT, na verdade era a força hegemônica nos governos do PT, parte dessa burguesia vai gradativamente se bandeando para o lado golpista. Então, esse é o texto que abre o livro sobre a crise do impeachment, onde analiso bastante também a participação e o papel da classe média nessa crise. É difícil falar muito em 15 minutos. Cada uma dessas teses suscitam tantas outras. Essas teses suscitam muitas polêmicas, né? Por exemplo, agora eu, ao falar sobre o papel da classe média, me recordei de uma análise que existe da crise, segundo a qual a classe média foi manipulada pela Rede Globo
quando participou do golpe do impeachment. Essa é uma crítica que eu faço nesse artigo, né? Mas aí o livro avança. Começa com a crise do impeachment, em seguida tem um artigo onde eu faço um balanço do ciclo de governos do PT. Para vocês terem uma ideia do conteúdo do artigo, ele tem 3 subitens, né? Um primeiro item, conquistas e acumulação de forças. Segundo item, limites e debilidades. Terceiro item, o governo instável de Michel Temer. E a nossa posição política. Sim, porque um ou outro desses artigos eu escrevi para a imprensa da Consulta Popular, que é a organização política na qual eu milito. Então, no caso desse artigo, Balanço do Ciclo de Governos do PT, o último item trata de qual é a posição que a Consulta Popular deveria assumir diante do governo Temer, né? E vou avançando com temas desse tipo. Como eu disse, não são os acontecimentos do dia a dia, são, isto sim, as questões teóricas, políticas e também de análise de conjuntura que o desenrolar do processo político coloca, né? Então, o artigo seguinte é sobre a burguesia brasileira no golpe do impeachment. Então, são 3 artigos em seguida que tratam da posição das diferentes forças sociais frente ao processo de impeachment. Vou falar uma palavrinha sobre esse bloco, né? Em primeiro lugar, eu mostro que a força dirigente do golpe foram o capital internacional e a burguesia associada. Em segundo lugar, eu mostro que a burguesia interna se dividiu. Uma parte ficou neutra, uma parte aderiu ao golpe, outra permaneceu apoiando a Dilma. Eu mostro que ela se dividiu diante do golpe, porque essa grande burguesia interna ela realiza um movimento político pendular. Ela é muito atraída pela plataforma antioperária do neoliberalismo, mas ela reluta em assumir as reivindicações integrais que o capital internacional e a burguesia associada apresentam para o Estado brasileiro. Então, ela tem essa posição pendular e houve esse processo de divisão. Uma outra força cuja posição eu examino frente ao golpe são os trabalhadores da massa marginal. Esse é um capítulo à parte. Essa grande massa de trabalhadores, que é o maior contingente da população ativa no Brasil, os trabalhadores por conta própria, os subempregados, os empregados e empregadas domésticas, camponeses empobrecidos, ambulantes. Essa grande massa marginal foi e é, ainda hoje, a principal base de apoio social do lulismo. E o lulismo mantém com essa base uma relação neopopulista. Ele não organiza essa base. A posição dele é oferecer proteção do Estado a essa base. E essa base, por sua vez, também não está organizada. E ela projeta no Lula, na figura do Lula e na figura das lideranças políticas do PT, suas aspirações políticas, de modo um tanto confuso, né? Que aparece como se fosse uma liderança restrita e rigorosamente pessoal, coisa que não é. Aparece como pessoal, mas tem um conteúdo político por trás. Não é? Tenho na Caravana Lula pelo Nordeste, tem uma manchete numa das reportagens do PT, no site do PT sobre a caravana, uma manchete é esta: o povo do Nordeste vê Lula como um pai. Isso é uma coisa muito significativa. E principalmente por ser o próprio PT que está afirmando e como uma espécie de balanço do que foi a caravana. Ou seja, o saldo organizativo da caravana foi próximo de 0. Né? E se você visse os vídeos, como eu assisti, da caravana, dos atos da caravana, as pessoas gritavam o tempo todo, né? Lula, eu te amo, Lula, eu te amo. Então, é como se a liderança fosse estritamente pessoal. Mas aí eu até orientei uma pesquisa na Unicamp sobre isso, a menina levantando na imprensa, quando se fazia a pergunta, a estudante de graduação, né? Agora me foge o nome, era uma iniciação científica,
a gente orienta muitas pessoas e ocorre de acontecer o esquecimento do nome. Eu peço desculpa a ela. Armando, Mas ela 15 minutos. Completou, então eu vou encerrar. Ela perguntando pegando matéria que procurava cavucar um pouco por trás desse Lula eu te amo, né? Aí apareciam, né? Programa de cisternas, Luz para Todos, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, aquele programa de educação, educação profissional e técnica, ou seja, a adesão era política, era em torno de propostas políticas, mas aparecia como se fosse uma adesão pessoal, né? Então, é muito importante analisar isso, porque devido a essa relação neopopulista, essa grande base social do Lula não se mobilizou na defesa do mandato da Dilma Rousseff. Eu mostro aqui no livro, era como se no Brasil a população rica fosse maior que a população pobre, porque a direita colocava mais gente na rua pelo impeachment do que a esquerda era capaz de fazê-lo, defendendo a democracia e o mandato da ex-presidenta, né? Meu tempo se encerrou. Eu posso falar mais 2 minutos para falar sobre a segunda parte do livro, Ângela, ou não convém? Pode sim, por favor. Então, é o seguinte, eu não vou pegar artigo por artigo, vou dizer uma palavrinha geral sobre a segunda parte do livro. Na segunda parte do livro, eu pego aspectos do governo Temer e do governo Bolsonaro. Eu, em janeiro de 19, escrevi uma série de pequenos artigos no Brasil de Fato, defendendo a tese de que o governo Bolsonaro era neofascista. Esses artigos estão aqui, não é? E também até alguns artigos sobre as idas e vindas do governo. Eu analiso principalmente aquela tentativa, ameaça de golpe de Estado do Bolsonaro em maio de 2020. Não sei se todos se recordam, mas em maio de 2020 havia muitas manifestações bolsonaristas pedindo o fechamento do Congresso e do STF, e o Bolsonaro compareceu em frente a uma delas. Compareceu em várias, mas é de se destacar que ele compareceu a uma realizada em frente de uma unidade militar na capital federal, no qual era pedido o fechamento do Congresso e do STF, e ele fez um discurso ameaçando dar um golpe, né? A conjuntura estava muito tensa, até que prenderam o Queiroz. Foi a ação do STF, né? O Queiroz ele faz tudo da família Bolsonaro, né? Aí o Bolsonaro começou a recuar, tudo isso analiso no meu artigo, e tudo indica que houve um acordão, né? Um acordo entre as instituições, entre a presidência, o STF, o Congresso, contando com o respaldo da classe burguesa que queria a manutenção do governo Bolsonaro para que o Guedes fizesse as reformas neoliberais, e também queria um Bolsonaro mais disciplinado, e o Bolsonaro sobreviveu e pôde chegar em setembro de 2021 com uma nova tentativa de golpe que, novamente, não resultou no golpe que ele pretendia, mas sim na imposição de um novo recuo a ele. Então, esses movimentos de idas e vindas aí também são tratados no livro. É o último artigo, que se chama A Democracia em Pedaços, : o perigo de golpe fascista. Analiso também a política econômica do governo Bolsonaro, polemizo, tem muitas polêmicas aqui. Eu polemizo com o grande cientista social latino-americano, com o qual todos nós aprendemos muito, o Atílio Boron, que o Atílio entende que não se deve caracterizar o governo Bolsonaro como neofascista, ele escreveu sobre isso. Polemizo também com o Araújo e o Maringoni, que também outros que são grandes analistas de conjuntura da política brasileira,
mas discordei deles quando afirmaram que o governo Bolsonaro seria um governo do lumpen, do lumpesinato. Tem um artigo aqui polemizando com eles. Então, isso é basicamente o conteúdo do livro. Aliás, o último texto do livro não é um texto sobre o fascismo do Bolsonaro, não. É uma entrevista mais ou menos longa que eu fiz para uma revista da Universidade Federal de Mato Grosso, na qual eu faço um balanço dessa pesquisa a qual me referi no início da minha fala, e que, na verdade, é um balanço de tudo que está defendido e exposto ao longo do livro. Então, encerro por aqui. Eu repito, quem quiser obter o livro, é um e-book gratuitamente distribuído, basta entrar no site da editora Filos e baixar o e-book. Obrigado, desculpa ter ultrapassado o tempo. É isso, Ângela. Obrigada, Armando, obrigada pela sua apresentação. E eu passo agora a palavra ao professor Francisco Farias. Francisco. Obrigado, Ângela. Obrigado mais uma vez aos organizadores do curso, o colega Danilo, a professora Maria de Fátima, ao colega Isaías Costa. Cumprimentar aqui os colegas, né? Mais uma vez, o professor Armando Boito, o colega Mota. E começar também fazendo já uma referência aqui. Ângela, o meu Lattes aparece para mim já a concessão da bolsa do CNPq ao pós-doutorado sênior, que tenho a honra de estar trabalhando aí no IFCH Unicamp. Então, o livro é fruto de um trabalho conjunto, né? Que eu tive a honra também de fazer com meu ex-orientador, né, professor Décio Azevedo Sais. Foi no início dos anos 2000, eu era doutorando e professor Décio Sais, pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da USP. E aí a gente tinha encontros lá no IEA da USP ou no IFCH Unicamp para discutir o que a gente considera, o que ele principalmente propôs, o projeto, né, considerava pontos que podem ser aprofundados, né, na obra do que ele chamou aqui, né, no título do livro, O Jovem Pulantzas. Então, já para esclarecer um pouco o título, né, do livro, né, não é que teria uma fase do Pulantzas maduro, análogo ao Althusser jovem, ao jovem Marx e o jovem maduro. É que o Pulantzas, ele, infelizmente, foi-se jovem. Então, toda a obra do Pulantzas é jovem e nós pegamos uma fase, né, a fase principal da trajetória do jovem Pulantzas, que é a fase de 1968 e 1974, que antecede o último livro dele, né, que é O Estado, o Poder e o Socialismo. Então, aqui é basicamente centrado no livro Poder Político e Classes Sociais, né, que é o primeiro grande trabalho do Pulantzas. O livro está dividido em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo é onde é apresentada a problemática do fracionamento na classe dominante na obra de Nico Pulantzas. É um capítulo mais curto, uma espécie de introdução, né? O capítulo 2 chama-se As Frações do Capital em Poder Político e Classes Sociais. Então, o centro, né, o livro mais forte mesmo do Pulantzas, né, na nossa opinião, né, Poder Político e Classes Sociais. O capítulo 3 é a questão dos diferentes sistemas de fracionamento da classe dominante. O capítulo 4 trata do bloco no poder e da hegemonia, né, na obra do Pulantzas desse período. E o último capítulo, capítulo 5, é o tema da relação Estado capitalista e classes dominantes em Pulantzas. Não caberia aqui eu descrever o conteúdo de cada capítulo. Eu preferia, então, selecionar 3 pontos, né, desses capítulos para dizer uma palavra, né? Mas antes, falar também do modo como o livro está construído. É um livro que tem um aspecto diferente, porque
é uma espécie assim, de entrevista com o Décio Sais, né? Então, nesses temas são abordados as obras cronologicamente, né, do Poulenc, são basicamente as obras Poder Político e Classes Sociais, depois vem, né, Fascismo e Ditadura, que é em seguida, e a terceira obra é As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje, que já é da década de 70, né, 74 mais precisamente, e 75 a obra As Crises das Ditaduras. Então, são essas 4 obras, né? Poder Político e Classes Sociais, de 1968, Fascismo e Ditadura, As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje e As Crises das Ditaduras. Então, né, a gente aborda cronologicamente esses trabalhos em cada um desses temas por capítulos. Então, eu preferi selecionar 3 tópicos, né? O primeiro tópico é a questão, vamos dizer assim, né, da base do conceito de classes sociais, que é a questão da estrutura jurídico-política. Então, o Poulenc tem a tese de que as classes sociais são efeito das estruturas da totalidade social, da estrutura econômica, da estrutura jurídico-política. Então, aqui, basicamente, um ponto, né, nesse capítulo das classes sociais, esse tema da estrutura jurídico-política, e que eu acho que é um ponto alto do livro, né? Um dos pontos altos, né? Porque, então, o Décio Sais apresentou uma distinção inicial, né? Que a estrutura jurídico-política, ela basicamente é binária, né? É estrutura prática, né? O direito é basicamente estrutura prática. Daí, né? Na forma de conversa que a gente estava trabalhando, chegamos a um ponto em que ele introduziu, né, a distinção entre estrutura e instituição, que, aliás, foi um ponto, né, na minha exposição aqui no curso, né, que a forma estrutural e a forma institucional do direito. Está aqui, né, nessa distinção que o Décio Sais introduz, e que, então, agora a relação é trinária, né, a relação do direito é estrutura, instituição e prática. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de como o trabalho do diálogo, né, vai trazendo ganho, né? Ao final dessa discussão, ficou mais clara que não era mais uma relação binária e sim trinária, né? É a questão do direito. Então, eu acho que foi um ponto aqui no curso, né, que foi até bom lembrar, né, que a questão do direito do trabalho, né, como estrutura e como instituição. O que coloca também uma questão para aprofundar, né, a reforma trabalhista hoje, né, é uma mudança estrutural ou é uma mudança apenas institucional? Quer dizer, como qualquer lei, ela é ao mesmo tempo instituição e estrutura, tem um problema aí. Então, se houve uma mudança no direito trabalhista, não houve também uma mudança de estrutura? Então, esse é um ponto que eu vinha pensando esses dias, né? Teria-se que admitir, sim. Agora, teríamos que introduzir uma distinção, né? A estrutura básica e a estrutura derivada. Eu acho que é uma nova distinção que seria um tema para ser investigado, né? Uma coisa é a estrutura básica, né? A forma, digamos, aquilo que a gente falava, né? A estrutura básica do direito é o direito igualitário, né? Embora formalmente. A partir desse princípio, você deriva, né, as leis específicas, a lei trabalhista. E a lei trabalhista varia. Então, a gente teria que admitir a estrutura básica e a estrutura derivada. Esse é um tema, né, a ser considerado. O burocratismo, você tem a estrutura básica do burocratismo e a estrutura derivada do burocratismo. Então, teria que admitir. É uma coisa que, né, seria um ponto a ser aprofundado, né, aí, nessa discussão, entre outros. Outro ponto, né, que mereceria aqui, eu julguei mereceria destacar, é o tema das frações de classe mesmo, né, que é o centro do livro, né? O tema das frações de classe que está exposto no capítulo 2 e 3. Aqui, né,
Décio Sais introduz uma visão dinâmica da fração de classe. A classe não está dada sempre na cena política. A fração de classe sim, ela tem uma presença latente, né? Produz efeitos pertinentes, mas ela é mobilizada, ela é organizada em função da política do Estado. O Estado toma medidas e impacta nos interesses diferenciados dentro da classe dominante, e as frações se organizam ou não, né, em função dessas medidas do Estado, né? E aí tem um debate interessante, né? Porque o Poulantzas tem também uma ideia da fração, né? Que não produz efeitos pertinentes, a fração tout court, né? Então aí tem um debate interessante. Acho que os escritos de Armando se referem a esse debate, desse site. Então, esse é um ponto interessante. Mas eu queria me focar ainda num outro ponto que poderia ser desenvolvido, que é a questão da delimitação de uma fração dentro da classe burguesa. Que agrupamento é uma fração? Nem todo agrupamento, né, dentro da classe burguesa, embora seja uma força social, se mobilize, produz efeitos pertinentes e até mesmo tem uma presença autônoma, organizada, nem todo grupo é uma fração. Então, o que seria mesmo, como delimitar a fronteira da fração? Acho que esse é um tema a ser aprofundado, né? Que é análogo ao tema das classes sociais. Nem todo grupo social dentro da sociedade é uma classe social. Então, aí o Décio Sais introduz a ideia de que a classe social precisa construir um projeto de sociedade. Então, por analogia, a gente pode pensar que a fração dentro da classe burguesa precisa construir uma variante de capitalismo, né? Você tem uma fração quando ela é capaz de projetar um modelo de capitalismo segundo sua visão. Então, a burguesia industrial projeta uma variante de capitalismo, capitalismo industrial. O capital comercial projeta uma variante de capitalismo, capitalismo comercial. O capital financeiro, se é fração ou se não é fração, também é o terceiro ponto que eu vou destacar, projeta uma variante de capitalismo, capitalismo financeiro. Então, a gente tem aí um critério para delimitar também, né, a fração, né? Ela precisa construir um projeto de nação. Bom, se a classe capitalista está ligada ao interesse nacional, o interesse nacional é a motivação política do capital, né? A gente sabe que essa motivação política tem por latente, tem subjacente essa motivação do interesse nacional. Na verdade, preservar o próprio Estado burguês, né? Que, na sua essência, como a gente sabe, né? O Estado burguês é o despotismo militar, né? Com a carapaça burocrática, é a fórmula do Marx, né? A gente viu também aqui no curso, né? Do Estado burguês, né? Ou na fórmula do Poulantzas. O Estado burguês é essencialmente o monopólio da violência legitimada. Então, se temos, né, que o interesse nacional, no fundo, é o veículo de preservar esse interesse político geral da burguesia, né, a dominação burguesa, mas esse interesse político geral ele é diferenciado por essas frações. Então, você tem o capital industrial, ele pensa o interesse nacional admitindo uma aliança de classes com a classe trabalhadora, porque o capital industrial ele tem uma estratégia de lucro baseada na produtividade e ele pode, então, redistribuir esse sobrelucro para buscar um apoio político, uma estabilidade política à sua hegemonia. Já o capital comercial tende a pensar o interesse nacional sem concessões reais aos interesses dos trabalhadores, porque ele tem uma estratégia basicamente de redução de custos. O capital comercial não produz riqueza, então ele não tem essa predisposição a esse pacto social, né? Então ele tem uma retórica do consenso social, mas na prática ele restringe direitos políticos, ele restringe direitos sociais, né? Então aí você tem, né, dois projetos econômicos e políticos, né, das frações, né, que se diferenciam: o capitalismo desenvolvimentista ligado ao capital industrial,
ou o capitalismo liberal ou neoliberal ligado ao capital comercial ou ao capital bancário, porque, no fundo, os bancos é um capital comercial. Então, esse tema, qual critério, então, temos para delimitar uma fração? Eu acho que esse é um ponto que vem a ser pode ser objeto, né, de um aprofundamento. E o terceiro ponto, eu acho que já estou me encaminhando para os últimos 5 minutos, não sei, né, Ângela? Falta mais 1 minuto, mas aí eu te concedo mais 3 minutos, como eu fiz com o Armando. Aí fica tudo igual. Beleza, então. O último ponto, eu falei, né, o capital financeiro. O capital financeiro está dentro de um ponto aqui, né, que é tratado dos grupos multifuncionais, que dá a possibilidade de que um agrupamento não seja uma fração, mas um anel de frações, né? Então, a definição clássica do Hilferd é que o capital financeiro é um anel de capital bancário e capital industrial, né? Seja ele tenha origem na indústria, seja ele tenha origem no banco, né? Então ele está mais para um capital funcional, multifuncional, né? As multifunções do capital, função produtiva ou função comercial. No livro, inicialmente, né, a tendência da exposição inicial é pensar o capital financeiro como uma fração, uma quarta fração, né, industrial, comercial, bancário e financeiro, pela ideia da fusão dos capitais. Mas aí, depois, né, essa ideia vai sendo matizada para a ideia da multifuncionalidade. O capital financeiro é um grupo multifracional, né? A mesma questão se colocou para a propriedade fundiária. O proprietário de terra é uma fração à parte na classe capitalista ou é um grupo multifuncional também, né? Então, o debate se desdobra nessa questão do capital da propriedade fundiária e ao final, a gente converge para essa posição do capital da propriedade fundiária como um grupo multifuncional dentro do capitalismo, né? O proprietário latifundiário, ele é, ao mesmo tempo, capital comercial, por causa que a terra é comercializada, então tem a renda absoluta da terra, é uma renda comercial, mas então, ele é agente industrial, a renda derivada é fruto do investimento produtivo na terra, né? Máquinas, trabalho assalariado. Então, a propriedade fundiária aparece como um grupo multifracional. A burguesia agrária não é uma fração, assim como o capital financeiro também não é uma fração, são grupos multifracionais. São ganhos, né, desse terceiro capítulo, especialmente porque o Poulantzas não desenvolveu esse tema dos diferentes sistemas de fracionamento, que está um pouco em jogo aí também na questão do grupo multifuncional, né? Porque esses grupos tendem a se formar dentro do grande capital. Então, já introduz o outro sistema, né? O sistema grande, médio e pequeno capital. Então, você tem que combinar, né, o grande capital com o capital diferenciado pelas funções, capital industrial, capital comercial e capital bancário. Você tem essa combinação de sistemas de frações, que é uma ideia original do Décio Sais, né? O Poulantzas operacionaliza isso nos trabalhos dele, mas eles não teoriza esses diferentes sistemas. Então, o Décio aprofundou bastante isso, né, nesse capítulo, né? Analisando cada tipo de sistema, o sistema funcional, o sistema pela escala de capital, o sistema pela origem do capital, burguesia nacional, burguesia associada, burguesia interna, né? A relação com o mercado, capital monopolista, capital não monopolista, né? Então, concluindo, né, Ângela? E daí, bom, em alguns momentos eu dou uns pitacos, né? Por exemplo, essa questão eu analiso a questão do sistema regional, né? Que seria também um outro sistema de fracionamento, burguesia do centro, burguesia da periferia do país, né? Eu dou um pitaco nessa questão da propriedade fundiária, né? Quer dizer, basicamente, tem aí, eu estava pesquisando a questão do Piauí, né? O Bloco do Poder no Piauí. Daí para mim, aparecia essa ideia da propriedade fundiária como um grupo multifuncional, né? Por causa da renda absoluta da terra, né? Que é comercial. Então, eu dou um pitaco aí. Então, basicamente, é isso, né?
Basicamente, o livro é uma entrevista com o Décio Sais, né? Mas a partir do terceiro e quarto capítulo eu vou me soltando um pouco mais para fazer algumas intervenções, né? Obrigado, Ângela. Obrigada, Chico. Muito obrigada pela sua apresentação. E eu gostaria agora de abrir as questões ao debate. Se alguém quiser se inscrever, o professor Pedro aqui está se inscrevendo para fazer uma intervenção. Mais alguém gostaria de se inscrever para esse primeiro bloco? Então, eu me inscrevo também, né? Eu posso, né, fazer uma perguntinha, né? Então, eu vou abrir aqui para o professor Pedro e depois eu coloco a minha questão. Por favor, professor Pedro. Muito obrigado, Ângela. Mais uma dúvida endereçada ao Mota do que uma pergunta. Mota, na sua análise da recepção do autosserianismo no Brasil, você chegou a ver alguma coisa sobre a influência do autosserianismo, se houve ou não, no Manual Maurício de Albuquerque, Mota? Obrigado pela pergunta aí, Pedro. Eu cito en passant, já desde a primeira edição, a influência do Althusser, né? Quer dizer, no grupo do Rio de Janeiro, como ficou um caráter muito mais epistemológico o debate, mas houve uma migração desse grupo para, digamos, análises mais concretas. E aí eu cito o Manuel Maurício Albuquerque e o próprio Reginaldo Pires, quando ele migra para o campo da economia. Ele sai da epistemologia, dá uma guinada de 180 graus, vai estudar, inclusive, vai ser aluno do Décio Sais, embora ele tenha começado as pesquisas sobre o Althusser antes do Décio. Ele vai estudar economia, vai ser orientado, salvo engano, pela Maria Conceição Tavares. Ele fez um curso com o Décio. O Décio me falou isso pessoalmente, né? Porque o Reginaldo realmente era uma referência, né, junto com o Escobar, mas eu acho que ele dá com muita substância, né, o trabalho dele. E eu destaco isso, inclusive, acho que na primeira edição do livro, né, logo, acho que na minha introdução, quando eu começo a falar o porquê, né, do Tito, né, e o porquê de Althusser. Esse título, obviamente, é uma provocação, né? Eu pego carona da segunda edição do Por Marx, aqui do Brasil, que é a favor de Marx, então eu coloquei a favor de Althusser, porque eu sou de uma conjuntura, infelizmente eu não estudei na Unicamp, onde, falar de Althusser, particularmente aqui no Rio de Janeiro, já nos anos 80, era um palavrão, né? Você era persona não grata. Aliás, até hoje eu sou uma espécie de Don Quixote aqui. Eu enfrento, infelizmente, dentro do campo marxista, né? Porque aqui é muito vetado, né? Vedam a escola althusseriana, não tem muito espaço aqui no Rio. Felizmente, consegui alguns alunos, no decorrer do tempo, que se interessaram, né? Alunos e alunas, pela obra do nosso Franco Argelino, como também Polantzes, né? E eu... Desculpe aqui o barulho. E um pouco diferente do meu querido Francisco Pereira e do Armando Boito, eu trabalho com a obra toda do Polantzes. Vai desde o poder político. Infelizmente, não dá para pegar aquela parte sartreana dele, que não foi nem traduzida aqui no Brasil, né? Mas eu pego do poder político até o Estado do poder socialista, sobretudo a contribuição dele ao conceito de estatismo autoritário, que volta, está presente já desde a primeira edição, eu falo alguma coisa sobre isso, e acho que retoma, não retoma nessa segunda edição. Eu tenho outros artigos que eu trato dessa questão aí do Polantzes, né? Que acho que esse conceito, né, ele nos permite muito pensar a conjuntura brasileira e também internacional desde o 11 de setembro, né? Embora Polantzes está analisando aquele contexto, mas a coisa fica mais evidência agora sobre o controle, né? Inclusive da internet, que é importante isso, sobre as pessoas hoje. Acho que Polantzes estaria muito interessado nesse fato de hoje estarmos completamente controlados com as câmeras e com as redes sociais, e etc, etc. Então, só voltando, então, cadê o Pedro? Ele foi deslocado para cá.
eu falo aqui do Manuel Maurício, mas não aprofundo. Eu acho que é uma referência esse livro, infelizmente não é debatido aqui no Brasil. Nem Jacó Gorenner, hoje, infelizmente, o escravismo colonial tem sido colocado em debate, né? Felizmente, recuperamos outros autores, inclusive não da corrente suceriana, como Nelson Werneck Sodré. Mas o livro do Manuel Maurício acho que está fazendo falta desse debate, inclusive pela aplicabilidade dos conceitos de formação social e de modo de produção, que ele trabalha muito bem nesse livro. Tá, espero ter satisfeito aí a resposta. E sobre o meu livro, só falar então rapidamente, já que o pessoal falou muito mais, e eu fui o primeiro a falar ainda, acordando também, a primeira edição se manteve, tá? Com revisão, mas destaco o texto sobre contradição e sobre determinação, né? Que eu analiso um texto de contradição sobre determinação e a relação do maoísmo na obra da Althusser, e retoma isso esse texto na nova edição, sobre Por Marx e Ler Capital, é uma extensão desse artigo. Os outros dois, um que trata sobre ideologia, fazendo o diálogo de Althusser com Laclau, e o outro sobre a questão da democracia no marxismo, né? Que é exatamente o debate de Althusser com Poulantzas, onde mostra a divergência deles, políticas, mas não muito teóricas. Até o próprio Poulantzas reconhece isso. A divergência dele era mais teórica com Balibar, não com Althusser. É uma das últimas entrevistas que ele dá. Mas, politicamente, ele estava tendo divergência, sim, com Althusser, a respeito do conceito de ditadura do proletariado. Obrigada, Mota. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer duas perguntinhas, uma para o professor Armando e a outra para o professor Francisco. Professor Armando, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais essa polêmica com o cientista político Atílio Boron, quando Atílio Boron diz que não se pode considerar o governo Bolsonaro como neofascista. Então, nesse sentido, eu gostaria que você delimitasse mais esse conceito de neofascismo, né? Quais seriam as características do neofascismo, né? Para que possamos classificar, né? Conceituar o governo Bolsonaro de neofascista. E, para o professor Chico, eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais sobre essa interessante ideia de estrutura derivada, né? E a minha pergunta é a seguinte, professor Francisco, a transformação institucional, se a gente pensar numa transformação institucional cumulativa, você acha que ela poderia levar a uma transformação estrutural ou só uma transformação dessa estrutura derivada ao qual você se refere? Então, essas são as duas perguntas que eu gostaria de fazer. Eu respondo primeiro? Pode, por favor, Armando. Você não está aparecendo. Opa, desculpa. A caracterização do governo Bolsonaro como fascista, digamos assim, neofascista seria uma espécie do gênero fascismo. Então, se o governo é neofascista, é claro que ele pertence ao gênero fascismo, então posso falar em fascismo, né? Então, a caracterização do governo Bolsonaro como neofascista concorre com várias outras caracterizações, né? Então, uma polêmica é a polêmica que eu fiz com o Atílio Boron. Nesse caso, qual é o sentido da polêmica? Consiste no seguinte: eu entendo que o Atílio, na América Latina, na década de 70, houve um importantíssimo debate sobre o caráter das ditaduras militares, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile. E havia duas posições teóricas, das quais se tiravam consequências políticas, repercutia, inclusive, na opção da estratégia de luta armada, né? Havia basicamente duas concepções, né? Uma concepção que tratava essas ditaduras militares como fascistas e outra que as tratava como um fenômeno novo, que foi denominado ditadura militar.
Eu, particularmente, partilho dessa segunda posição. Quem defendia essa segunda posição? Vou dar 2 exemplos. Um brasileiro, o João Quartim de Moraes, que tem um trabalho muito importante, mais de um trabalho importante, daquela época, sobre a ditadura militar brasileira, e o Atílio Boron. Agora, o Atílio Boron, para rechaçar o conceito de fascismo na caracterização da ditadura militar brasileira, ele apresentava um conceito de fascismo que me parecia algo muito colado ao fascismo original. Então, ele fazia 5 ou 6 exigências para se caracterizar um governo ou um regime político como fascista, que eram, digamos assim, uma espécie de saturação de determinações históricas, né? Então, para ser fascista, o governo deveria representar a hegemonia de uma grande burguesia imperialista. Bom, eu discordo disso. Eu penso que um governo fascista pode representar a hegemonia de outra fração da classe dominante. Aliás, a relação entre regime político ou forma de Estado, a relação entre, de um lado, forma de Estado ou regime político, e, de outro lado, fração hegemônica no bloco no poder, embora não seja uma relação aleatória, ela tampouco é uma relação unívoca. Tanto é que nós temos a implantação da hegemonia do grande capital imperialista em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, sem que esses países tenham passado por regimes fascistas. Então, eu acho já de saída essa exigência conceitual num artigo muito importante do Atílio Boron. É um dos artigos mais exaustivos daquela época que intervém nesse debate. Eu recomendo vivamente a leitura desse artigo. Já de saída, essa exigência me parecia um equívoco, né? Então, não vou me referir às demais exigências, até porque considero que essa é a principal. Então, temos aí uma discordância. Eu acho que você pode ter um governo ou mesmo uma ditadura fascista que represente a hegemonia do capital, de uma fração burguesa, que seria a burguesia associada de um país dependente. Assim como você teve no Brasil, e eu sigo aqui a análise do Elgio Trindade, assim como você teve no Brasil um movimento fascista, os historiadores avaliam como o maior movimento fascista fora da Europa no período, que foi a ação integralista brasileira, né? Claro, movimento fascista e governo fascista são 2 dimensões fortemente relacionadas, mas são 2 dimensões distintas do fenômeno. Mas isso para dizer que num país dependente você pode ter tanto governo quanto movimento fascista, né? Então, esse é o sentido da polêmica com o Atílio Boron. Ou seja, eu penso que o fascismo, aí eu sigo o Poulantzas, é um regime ditatorial do Estado burguês de tipo particular, diferente da ditadura militar. Embora, e aqui eu faça um reparo, embora tanto Poulantzas quanto Daniel Guérin, aliás, nós acabamos de lançar o livro do Daniel Guérin, Fascismo e Grande Capital, pela editora da Unicamp, na coleção Marques 21. Tanto Poulantzas quanto Daniel Guérin, eles se propõem a elaborar o conceito teórico de fascismo. E eles atrelam esse conceito ao atributo hegemonia do grande capital imperialista. Eu tenho uma discordância nesse ponto. O governo fascista é sempre um governo burguês. Nunca houve movimento fascista pequeno-burguês que instaurasse um governo pequeno-burguês. Existe uma aparente exceção, mas que, na verdade, não é exceção, que é a República de Salò, que o Mussolini organizou no norte da Itália a partir de 1943. Mas, repito, não é uma exceção, porque essa república foi tutelada pelo exército de ocupação alemão, pelo exército nazista. Então, por que não é exceção? Porque o problema é que a pequena burguesia, por intermédio do movimento fascista, não digo que isso seja uma característica estrutural e geral dos movimentos pequenos burgueses,
Mas o movimento fascista pequeno burguês e de classe média, ele é as duas coisas misturadas, inclusive no fascismo europeu. Esse movimento revela, a meu modo de ver, incapacidade hegemônica. O movimento fascista não tem uma política econômica, social, externa, claramente definida, que lhes permitisse organizar de modo hegemônico o governo. Então, eles sempre se alçam ao poder governamental quando cooptados pela burguesia, mas não necessariamente pelo grande capital imperialista, pode ser pelo grande capital dependente, como está sendo o caso aqui no governo neofascista do Bolsonaro. Se tivesse tempo, eu faria uma referência às outras análises concorrentes, ou pelo menos, mas eu não sei, acho melhor deixar o Francisco responder a pergunta que a Ângela lhe apresentou, e se houver oportunidade, eu faria alguma referência depois às outras análises que tratam o governo Bolsonaro de uma perspectiva diferente, né, que não o consideram um governo neofascista. É isso, Ângela. Obrigada, Armando. Então, passo a palavra agora ao professor Francisco. Poderia responder uma pergunta rapidamente aqui, que eu já estou saindo. Já estou dizendo que veio para mim aqui no chat, e aí eu passaria para o Francisco rapidamente. Pode, Mota. Pode sim, muito por rápido. favor. Tá tem uma questão para o Mota. Não sei se ele terá tempo de responder. Qual a influência da importância do pensamento de Mao para o conceito sobre a determinação de auto-sé? O Renato. Renato, a questão sobre a determinação está mais em Marx mesmo, sobretudo na introdução de 1857. Essa acho que é uma das grandes fontes que o Althusser busca, além, obviamente, de Freud, tá? Além do Freud, a questão dos deslocamentos e tal. E Mao é realmente da pluralidade contraditória, né? Das múltiplas contradições e sem origem. E aí se pode, talvez, aí está implícito também uma influência do Spinoza, que ele revela muito mais no livro Ler o Capital, do que esse texto de Contradição sobre a Determinação, que aí eu concordo com o Stuart Hall, acho que é um texto brilhante e muito preciso para análise de conjuntura. Tá? Eu vou, infelizmente, encerrar, que eu tenho uma tarefa doméstica para resolver agora, às 11 horas, e foi um prazer esse convite de vocês, estar na presença com meus amigos aqui, de longa data, e os novos também. E eu vou até destacar aqui o Pedro Leão da Costa Neto, que eu não vejo há anos pessoalmente, e estou com saudade dele, mas estou matando saudade aqui virtualmente. Os demais eu tenho visto volta e meia nos encontros lá em Campinas, mas, infelizmente, desde 2019 não os vejo por causa do Covid-19, né? Fazendo uma rima aí. Mas um prazer, beijos e abraços para todas e todos. Abraços. Então, professor Francisco, abraço, Mota, obrigada. Gratíssimo. Bom, então, Ângela, como eu anunciei um pouco, é uma questão que eu vim pensando nos últimos dias aí, mas daria para avançar pelo menos o seguinte, né, Ângela? A estrutura derivada ela está mais ligada à função hegemônica, já que ela é ponto de disputa das frações pela hegemonia, né? Uma fração ganha hegemonia, ela muda a constituição do país, né? Ela ganha hegemonia, ela muda a lei trabalhista. Então, ela tem uma função hegemônica. Já a estrutura básica, a gente pode dizer que ela tem pelo menos 3 funções diferentes, né? Ela tem uma função reprodutora, a estrutura básica, ela coloca aqueles valores básicos de uma ordem social, de uma época histórica, né? Os valores básicos do capitalismo, né? Estão aí, né? A igualdade jurídica, então faz parte de uma época histórica, é uma estrutura básica, né? Então não é uma questão aí cumulativa. Se você mexer aí, é uma revolução política mesmo, né? Porque você muda uma totalidade social de uma época histórica. Então, tem uma função reprodutora. Ela tem uma função também universalizante, porque esses valores básicos remetem, né, a um projeto não só de uma totalidade competindo com outras, né, Estado nacional com outros Estados nacionais,
mas remete também a uma visão universalizante. É a visão da burguesia do que é a humanidade. Então, é a visão da burguesia do que é o homem, do que é o ser humano, né? Então, é a visão moderna do homem, né? Esse antropocentrismo está ligado a essa estrutura do igualitarismo jurídico, né? Então, porque é uma forma racional da lei que exclui, né, a legitimação divina. Então, basicamente, o homem se torna o centro, né, da visão, né, da visão antropológica, a visão de humanidade, não mais tutelada pela divindade. Então, essa visão universalizante, né? Então, aí, tudo bem que as diferentes burguesias vão disputar ênfases, né, nesse homem racional, né? Mas aí o valor comum está lá, né? Esse humanismo, então, né? Tem uma visão universalizante e, por fim, a gente pode dizer que tem uma visão reguladora, né? Essa estrutura básica, né? Porque ela regula justamente as modificações na estrutura derivada, né? Você não tem limites para essa modificação da estrutura derivada, você tem limites para essa disputa hegemônica, né? Então, não dá para a burguesia industrial colocar valores que extrapolem esse valor básico da igualdade jurídica. A mesma coisa vale para o capital comercial, mas eles podem variar, né, a maneira de como ver essa igualdade entre os homens. O capital comercial lança a mão dos direitos naturais. Tá? Aí fica essa ambiguidade se alguns grupos são homens ou se não são homens, se o indígena é homem ou não, porque ele faz parte do estado de natureza. A criança já é um homem plenamente. Aí tem lá no século XIX, a mulher já é cidadã plenamente ou não, né? O capital comercial, lançando essa doutrina do direito natural, joga essa ambiguidade, né? E a gente sabe o efeito disso, né? Crianças e mulheres trabalhando sem receber um salário, né? Que nem os homens, né? Então, essa ambiguidade acabou favorecendo ao capital comercial no começo do capitalismo. E assim a disputa hegemônica, né? Mas a partir dessa estrutura derivada. Então, resumindo, né, Ângela? Não, essa prática cumulativa, eu entendo cumulativa do ponto de vista progressista, né? Então teria que ser uma aliança dos trabalhadores com uma fração progressista da burguesia para acumular direitos, acumular ganhos materiais, as concessões, né? Mas isso aí, claro, não poderia desembocar numa mudança da estrutura básica, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Francisco. E a gente tem uma pergunta agora também para o professor Armando, uma pergunta que foi feita pelo Moacir Rocha. Professor Armando, eu gostaria de perguntar sobre a chamada crise de representatividade que alguns estudiosos apontam nas democracias contemporâneas. Se há, no caso do Brasil, uma relação com uma conjuntura de crise democrática internacional e se algumas instituições, como partidos e sindicatos, já não estavam nesse contexto de crise de representatividade, o que agravou o cenário e favoreceu o atual governo. E eu aproveito, Armando, para dizer, se você quiser aprofundar mais a tua fala, né? Você fazendo comparação com as outras, com as outras abordagens com as quais você estava discutindo, por favor, sinta-se à vontade. Microfone, Armando, professor. O microfone, Armando, isso. Poxa, desculpa, mais uma vez. Sobre a crise de representatividade, eu queria dizer o seguinte: eu acho que a ideia geral ou genérica de crise de representatividade é uma ideia que precisa passar pelo crivo da crítica. Vou dar um exemplo, vou dizer por quê. A grande massa de trabalhadores, o grande contingente de trabalhadores da massa marginal encontraram uma representatividade no sistema e no processo político, encontraram uma representação no sistema e no processo político brasileiro como eles não tinham, né? Eles têm o lulismo. O lulismo representa os trabalhadores da massa marginal. Vamos lembrar que o Haddad venceu a eleição no Nordeste. E vamos lembrar que o Haddad, segundo indicavam as pesquisas de intenção de voto, venceu a eleição
entre os trabalhadores, na camada que recebe de 0 a 2 salários mínimos. Então, essa camada, que é considerada isoladamente o maior contingente da população brasileira, essa camada está representada no processo político de maneira, digamos assim, consistente, né? Ela foi assim no período dos governos do PT e continuou sendo assim após a crise do impeachment e a deposição da Dilma Rousseff. Então, para esse contingente tão importante, não existe crise de representatividade nenhuma, né? Nenhuma crise de representatividade. O que a gente pode dizer é que houve uma crise de representatividade de setores importantes da burguesia brasileira, né? Por quê? Porque o capital internacional e a burguesia associada, que sempre estiveram representados na cena político-partidária pelo PSDB e pelo PFL, depois democratas, mas principalmente pelo PSDB, o que aconteceu com esse setor foram dois fenômenos, né? Um fenômeno que diz respeito ao programa desse partido e outro que diz respeito à força eleitoral desse partido. No que diz respeito ao programa é o seguinte: as reportagens do jornal Valor Econômico, do primeiro semestre de 2018, mostraram, no meu modo de ver, de maneira bastante clara, que os segmentos do grande capital que se encontravam representados pelo PSDB no processo eleitoral, na cena partidária, demonstravam insatisfação com as propostas do Geraldo Alckmin. Teve uma frase de um grande empresário, que eu considero uma frase bastante representativa, que ele disse o seguinte numa entrevista: o Geraldo Alckmin é um excelente piloto, mas é o piloto para um avião de passageiros, e nós necessitamos de um piloto para caça, para avião de guerra. Ou seja, eles queriam uma radicalização do modelo neoliberal muito além daquilo que o Alckmin estava propondo. Radicalização que o Guedes está tentando e não está conseguindo emplacar nos moldes que ele imaginava que emplacaria. De resto, um pequeno parênteses, a imprensa diz que não consegue porque tem o Centrão, que é apegado às verbas, porque tem o eleitoralismo. E isso tem um papel, isso não é falso. Mas isso é também sintoma de que há resistência no próprio interior da sociedade a esse ultraliberalismo do Paulo Guedes, e inclusive no interior da burguesia. Então, houve uma crise de representatividade no sentido de que esse segmento, esse bloco burguês, capital internacional, burguesia associada, ao qual se juntou grande parte da burguesia interna, esse bloco burguês queria mais do que o PSDB tinha a oferecer. Mas a crise de representatividade da burguesia na cena partidária tem também uma outra face, uma outra dimensão. É o declínio eleitoral da plataforma neoliberal. E foi exatamente diante dessas duas facetas, né, que a grande burguesia acabou decidindo, isso no primeiro semestre de 2018, deslocar o apoio que prestava ao Geraldo Alckmin e passar a apoiar eleitoralmente a candidatura Bolsonaro, né? Então, nesse terreno, havia, sim, uma crise de representatividade, e que foi o que explicou uma crise de representatividade, uma crise dos partidos burgueses tradicionais, né? Que favoreceu, que foi mais do que favoreceu, foi um componente fundamental para que o Jair Bolsonaro obtivesse o apoio que obteve junto à grande burguesia e lograsse, por outros motivos, que não vou analisar aqui,
vencer a eleição, assumir o governo e se manter no governo a despeito de cometer 1 ou 2 crimes de responsabilidade por semana e reincidir nos mesmos crimes de responsabilidade e continuar, né, dar uma demonstração de resiliência muito grande, né? Então, é isso que eu tinha para falar sobre essa questão. Aí, Ângela, sobre a outra questão, eu queria fazer um comentário crítico sobre a tese presente no livro, acho que até está aqui não está, no livro Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum, né, que foi editado pela editora da Unicamp. E nesse livro Guerra pela Eternidade, o Teitelbaum ele apresenta a tese de que essa nova extrema-direita, na qual inclui o Olavo de Carvalho e Bolsonaro, seria uma corrente tradicionalista e não uma corrente fascista. Também o Benjamin Teitelbaum ele deu várias entrevistas para jornais brasileiros criticando a ideia de caracterizar o governo Bolsonaro como neofascista, essa nova corrente de extrema-direita como neofascista, porque seria uma corrente tradicionalista, né? Como eu encaro essa análise? Essa análise teve impacto entre autores brasileiros. Se vocês consultarem sites, verão que tem historiadores, alguns cientistas políticos, escrevendo pequenos artigos, se referindo explicitamente a essa obra e caracterizando o governo Bolsonaro como tradicionalista. Qual é o problema que eu vejo nessa análise? Eu acho que no próprio livro do Teitelbaum, eu não devo estar pronunciando corretamente o nome dele, nós temos elementos já no próprio livro dele para ver, no meu modo de ver, a fragilidade dessa caracterização. Porque o que ele mostra é que esses ideólogos do tradicionalismo, como o Bannon nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho no Brasil, e o russo, cujo nome me foge agora, Dugin, esses intelectuais tradicionalistas, quando se integram a essas correntes de extrema-direita, eles acabam abrindo mão da ideologia tradicionalista. E, nesse ponto, eles não fazem nada mais do que já tinham feito o René Guénon, que é, digamos assim, o pioneiro do tradicionalismo, e depois o italiano Julius Evola, que aderiram ao fascismo. Por que isso? Porque, no meu modo de ver, o tradicionalismo é uma utopia reacionária. E eles, para saírem do discurso doutrinário e passarem à política prática, eles necessariamente devem parasitar uma corrente política conservadora, de direita, autoritária, que esta sim possa fazer política de massa, que é a única política viável nas sociedades capitalistas contemporâneas, né? Então, eu vejo assim, quer dizer, os tradicionalistas abrem mão do tradicionalismo quando se aproximam do poder. Vou dar 2 exemplos. Um é o Bannon, né? A ideia geral do tradicionalismo é que a sociedade, bom, todos devem saber disso, né? A sociedade a idade de ouro das sociedades é aquela em que você tem uma divisão em castas, na qual você tem os intelectuais ou sacerdotes no topo, a casta dos guerreiros em segundo plano, a casta dos comerciantes em terceiro e a casta dos trabalhadores em quarto, seria a casta dos escravos, né? Então, essa é a idade de ouro da sociedade. Mas a tendência é a decadência, você passa por uma idade de prata, que seria a idade em que a casta dos guerreiros ocupa o primeiro posto, uma idade de bronze, em que a casta dos comerciantes ocupa o primeiro posto, e, finalmente, a idade sombria, onde a casta dos trabalhadores, que é a casta dos escravos, ocupa toda a cena, né? Aí você recomeçaria o ciclo.
passaria por um período de destruição, recomeçaria o ciclo, voltaria para a Idade de Ouro. Muito bem. O Stephen Bannon, ele nos Estados Unidos, ele aconselhou, ele fez parte ele foi dirigente da campanha eleitoral do Trump, foi o primeiro assessor do Trump nos primeiros meses do seu governo, e durante a campanha eleitoral ele levantou a palavra de ordem. Nós temos de nos aproximar dos operários desempregados do cinturão do Ferrugem. Não estou dizendo que o trumpismo tem como base preferencial os operários do cinturão do Ferrugem, não estou dizendo isso. Mas o trumpismo obteve votos lá. E o Bannon foi o mentor intelectual de focar nesse segmento. Ou seja, um tradicionalista depositando na mão da casta dos escravos, que é a casta responsável pela Idade Sombria, a missão de retomar a Idade do Ouro. Isso não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. E tem mais. Os tradicionalistas, existe uma francesa que adotou um nome, se não estou enganado, é um nome de origem hindu. O sobrenome é Devi, né? Essa Devi, ela criou um conceito que é o conceito de homem no tempo. O homem no tempo tem a ver com aquela concepção cíclica da história. O homem no tempo é o homem que faria a política do tradicionalismo sem o saber e sem ser tradicionalista. Então, por exemplo, ela parasitava o nazismo. Ela era conhecida como uma espécie de nazismo esotérico, né? Ela considerava o Hitler o homem contra o tempo, queria restaurar a Idade do Ouro. Mas o homem no tempo é o homem que faz aquilo que o tradicionalismo considera necessário fazer, sem que seja tradicionalista ou sequer conheça o tradicionalismo. O Bannon, por exemplo, diz: pouco me importa o que o Trump pensa, embora para o Trump importasse, tanto é que o Trump colocou ele para fora do governo. O Olavo de Carvalho diz: pouco me importa o que o Bolsonaro pensa. É o conceito de homem no tempo. E o conceito de homem no tempo é uma confissão da impotência política prática da ideologia tradicionalista. Eles nunca chegaram à posição de poder com os seus próprios quadros, nunca. Então, esse conceito de homem no tempo é uma espécie de resignação, aceitação da impotência que essa ideologia tem de se transformar em ideologia prática e chegar ao poder político, né? É assim que eu vejo. Eu vejo que são neofascistas e não tradicionalistas, embora, tal qual o Mussolini, carreguem tradicionalistas que parasitam o fascismo, desde que nasceram e até a contemporaneidade. É isso, Angela. Obrigada, Armando. Muito obrigada. Gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta. Eu, Angela. Então, o Kiko, por favor, Kiko. Professor Armando, bom dia. Com o surgimento do lulismo, né, assim estabelecido pelo André Singer, é uma pergunta de análise de conjuntura, é uma fração de classe que ainda não conseguiu a sua representação e encontra em Lula essa própria representação, né? Até que ponto você analisa que esse lulismo pode vir de novo influenciar nas próximas eleições, ou a manobra que o presidente Bolsonaro pretende realizar furando o teto para fazer a nova Bolsa Brasil, né, que é o antigo Bolsa Família, podem também combater o próprio lulismo? Respondo hoje. Armando, por favor. Existe uma disputa pela base social do lulismo. O Jair Bolsonaro está disputando essa base
Em primeiro lugar, foi o auxílio emergencial e agora esse Auxílio Brasil, que ele está imaginando, querendo implantar, né? E essa disputa é possível. Bolsonaro pode sim crescer, ele já cresceu nessa faixa de renda, devido à própria debilidade, devido à debilidade característica do tipo de representação populista que é o lulismo. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falei da relação neopopulista do lulismo com a sua base social, eu disse, é um tipo de relação que, aos olhos daqueles que dela participam, aparece como uma relação pessoal ou uma relação pessoal, né? Então, aquela manifestação que é muito comum, muito comum. Eu estou usando esse exemplo porque é uma manifestação muito comum. É aquele grito, Lula, eu te amo, né? Então, veja bem, se trata de uma relação política, porque quando nós perguntamos, mas por que você ama o Lula? A resposta que vem não tem nada a ver com a pessoa do Lula, mas sim com a política do Lula. Então, ela é uma relação que aparece aos olhos daqueles que nela estão envolvidos como uma relação pessoal, mas que, na verdade, é uma relação política. Só que essa aparência da relação pessoal, ela tem uma substância. Ela tem uma substância. Essa é a primeira vulnerabilidade do lulismo, né? Porque a sua base social não está politicamente educada e informada e muito menos organizada. Ela é uma relação entre, de um lado, a liderança política e, de outro lado, uma massa que espontaneamente, digamos assim, segue essa relação, mas não está organizada. E isso a torna vulnerável aos assédios de concorrentes, adversários ou inimigos políticos, né? Estou dizendo assim, se houvesse no Brasil um partido de massa e esses trabalhadores estivessem organizados no local de moradia, local de trabalho, realizando reuniões políticas regulares, encetando ações políticas fora do período eleitoral, né? Então, aquilo que caracteriza um partido de massa, diferentemente de um partido de quadros, né? Estou usando aqui aquela distinção clássica do Maurice Duverger, fosse assim, seria muito mais difícil de o bolsonarismo penetrar na base social do lulismo. Mas como o lulismo é uma relação neopopulista, existe a possibilidade de provocar fissuras. Porém, a base, aquilo que existe de político nessa relação, embora esteja encoberto por uma relação pessoal, existe um fundo político. Esse fundo político oferece resistência, né? Então, digamos que há vulnerabilidades, mas há resistência também. O resultado desses vetores, no meu modo de ver, são os seguintes. A possibilidade, o lulismo venceu a eleição no Nordeste, que é onde se concentra grande parte dos trabalhadores da massa marginal, e eu arriscaria que, a não ser que haja mudanças importantes, o Lula deve vencer a eleição no Nordeste novamente, né? A base é vulnerável devido às razões que eu apresentei, mas ela oferece resistência devido ao fundo político dessa relação, né? Então, eu acho que o lulismo vence de novo nessa camada, né? Mas pode provocar estrago, pode ser suficiente. Por exemplo, o Bolsonaro, pelas pesquisas de intenção de voto, perdeu, né, a eleição na camada de 0 a 2 salários mínimos, mas ganhou o cargo de presidente. Por quê? Porque a diferença nas camadas de renda superior foi tamanha que compensou a derrota na camada que abrange a maior parte da população, né? Então, pode provocar sérios estragos essa vulnerabilidade. Ângela, posso falar mais um minuto?
Eu queria estabelecer aqui um contraste, eu tenho discutido isso com o colega Danilo Martuchelli, nós temos até um artigo programado para escrever sobre isso. Queria fazer um contraste com os países que nos circundam. Eu penso que a esquerda brasileira e a centro-esquerda brasileira deve ter consciência da sua fraqueza quando comparado com a esquerda boliviana, por exemplo. O MAS, o Movimento ao Socialismo, o partido do atual presidente, o partido do Evo Morales, do Garcia Lineira, etc., o MAS, quando nos mandatos presidenciais, eu vou citar só o exemplo do MAS, mas poderia falar do peronismo na Argentina e da Frente Ampla no Uruguai. Eu vou pegar só o exemplo do MAS. O MAS, nos mandatos do Evo Morales, o MAS sempre teve sozinho maioria absoluta no Congresso Nacional. O MAS não dependia de igrejas pentecostais, de PP, de PSD, desses partidos conservadores ou fisiológicos para formar maioria no Congresso, não. O PT aqui no Brasil, quando teve mais deputados, teve 82, se não me falha a memória, na eleição de 2010. Teve 82 deputados. 82 deputados, 10% do Congresso são 51 deputados. 82 deputados em torno de 15% do Congresso. Foi o máximo que o PT obteve. O MAS, ele chegou a ter 2/3 das prefeituras da Bolívia. O máximo que o PT obteve foram 500, 600 prefeituras. O Brasil tem 5.000 e tantos municípios. O PT nunca teve mais de 10% das prefeituras brasileiras. Então, como partido de massa, perto do MAS, o PT é muito frágil. Isso evidencia a importância do personalismo na política que o PT pratica. E a menor importância, a falta de uma organização partidária de massa aqui no Brasil, seja de esquerda, de centro-esquerda, nós não temos isso aqui no Brasil. Não temos. Então, é necessário que nós adquiramos consciência disso e façamos uma análise crítica dessa carência, desse enorme déficit de organização política que existe na sociedade brasileira, que existe entre os trabalhadores brasileiros, que é uma herança e é resultado da atualidade também do populismo no Brasil, né? Então, a vulnerabilidade do lulismo é muito maior do que a vulnerabilidade do MAS. E a resistência do lulismo ao assédio de uma operação como essa do Bolsonaro é muito menor do que a resistência que o MAS apresentaria a um eventual político de direita que tentasse assediar a sua base. Temos de refletir sobre isso. Obrigado, Ângela. Obrigada, Armando. Eu acho que, bom, já são 11h10, né? Acho que poderíamos, então, encerrar as questões, né? Então, eu passo a palavra à professora Maria de Fátima. E antes de passar a palavra à professora Maria de Fátima, eu gostaria de agradecer ao professor Armando e ao professor Francisco por terem topado estar aqui conosco num sábado de manhã, né? Apresentando os seus livros. E espero que possamos, em breve, nos encontrar mais alguma vez, né? Outra vez, para uma próxima atividade em conjunto. Muito obrigada, e muito obrigada a todos e a todas. Professora Maria de Fátima. Obrigada, Ângela, pela condução dos trabalhos. Eu quero fazer 2 apontamentos. Uma manhã muito rica, em que nós tivemos possibilidades de conhecer, de apreciar as falas de Armando, Francisco e Luís Mota, e na apresentação dos seus livros, das suas obras. Mas eu gostaria também de reconhecer que foi uma manhã de formação política.
nós, na educação, quando nessa relação entre trabalho e educação e não dispensando a política, sempre estamos atentos e atentas a essas produções que vêm de Armando e de seus orientadores e seus orientandos e também do professor Décio Sais. Então, eu tenho para mim que, além de ter sido sessão de lançamento, que nos provoca o desejo de conhecer essas obras e adentrar a elas, foi certamente uma manhã de formação política. E eu quero agradecer por isso, como líder do grupo de estudos e pesquisas, Trabalho, Educação e Políticas Educacionais. Esse curso, no interior do curso sobre sua obra, no que diz respeito, sobretudo, a políticas e Estado e política, eu quero reconhecer a importância da aproximação do grupo de pesquisa desses estudos. Então, meus agradecimentos a Armando, a Francisco, a Luís, a Ângela, professor Pedro, Danilo, Kiko, aqui por mais esta manhã muito rica de trabalho. Obrigada e desejo a todos fiquem bem. Kiko? Queria agradecer, então, a presença de todos, professor Armando, professor Danilo, professor Pedro Leão, Ângela, Francisco e o Mota, que já saiu, e a todos, colocando que o livro que o professor Francisco Pereira, o Chico, nos forneceu, será sorteado no próximo seminário, com os nomes de todos os inscritos, mais os de hoje aqui. No mais, convido para vocês para o próximo seminário que vai ocorrer no dia 6 de novembro, com o professor Danilo à frente do tema Ditadura Fascista e Militar e Estatismo Autoritário. E aguardamos todos no dia 6 de novembro. Bom dia a todos e um abraço. Encerramos aqui a transmissão. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Bom fim de semana a todos e a todas. Tchau. Um prazer revê-los. Valeu. Tchau, tchau. Bom fim de semana.